Vamos a mais uma teoria de Star Wars, mas antes eu preciso avisar que esse vídeo contém spoilers de Clone Wars, Rebels e The Mandalorian, então se você não assistiu a segunda temporada, eu recomendo que você assista e depois venha conferir o vídeo. Uma vez que o aviso já foi dado, a pergunta que vamos tentar responder aqui é: quem salvou o Yodinha, o bebê Yoda, o Grogu, do Templo Jedi em Coruscant após a Ordem 66? Ou melhor, quem salvou o Grogu do expurgo? Então aperte os cintos, se ajeite na cadeira e prepare-se para mais uma viagem pela Mente de Abilo. Vamos começar então pelo que foi revelado no 5º episódio da segunda temporada de The Mandalorian. Ao se conectar com Grogu através da força, Ahsoka revela que ele viveu no Templo Jedi em Coruscant durante as Guerras Clônicas, onde foi introduzido ao treinamento Jedi. No entanto, alguém o salvou antes que a Ordem 66 pudesse eliminar essa criatura fofa que significa um caminhão de dinheiro para o bolso do Mickey. A grande pergunta é: quem salvou o Grogu do expurgo Jedi? Para responder essa questão, vamos elencar alguns candidatos possíveis, ou não tão possíveis, mas que têm aparecido em algumas teorias na internet. Mace Windu, Luminara Unduli, Yaddle, Quinlan Vos, Barriss Offee, Jocasta Nu, Maz Kanata, Cara Junda e Kanan Jarrus. Vamos tentar nos restringir a essas opções, mas poderíamos passar literalmente horas aqui listando nomes de personagens que poderiam ter resgatado o Grogu e o salvado do expurgo. Mas antes de continuarmos, algumas dessas opções já podem ser eliminadas de cara. Cara Junda e Kanan Jarrus não estavam nem um pouco próximos de Coruscant no momento do expurgo. Em Star Wars Jedi Fallen Order, descobrimos que Cara estava em Ontonto quando a Ordem 66 foi executada. Já Kanan estava em Kaller, como mostrado nos quadrinhos que contam a origem do personagem. Além disso, eu não poderia admitir que considero a teoria de que o Mace Windu teria sido o salvador do Grogu, apesar de eu gostar muito do personagem e até querer vê-lo de novo no universo Star Wars, porque isso seria uma enorme mudança para a história. A morte do Mace Windu no episódio 3 é um elemento essencial na transição do Anakin para o lado sombrio. É a última barreira que ele cruza. Imaginar que o Windu sobreviveu aos raios do Palpatine, o golpe de Anakin e ser jogado do alto de um prédio para uma queda ridiculamente grande seria, sei lá, seria como dizer que o Palpatine é o grande vilão do episódio 9 e que a Rey é neta dele. Entende onde eu quero chegar? Então não, o Windu também está fora. Outra que eu também gostaria muito de ver em The Mandalorian, mas não consigo acreditar na teoria, é Maz Kanata. Apesar de ser sensitiva à força e ter uma ligação forte com contrabandistas, o que permitiria que ela saísse de Coruscant com Grogu e o escondesse durante algum tempo, não faz muito sentido. No primeiro episódio de The Mandalorian, vimos que o Grogu era mantido refém por uma gangue de criminosos, de modo que Maz teria que ter perdido o bebê Yoda /Yodinha /Grogu em algum momento. Ela até poderia ter pago os criminosos para protegê-lo, mas isso não faria muito sentido, uma vez que ela conhecia o Luke. Mas, para fazer justiça, muita coisa que vimos na trilogia nova não fazia sentido. Então vamos só pular essa possibilidade. E antes que você possa sequer pensar na possibilidade de Yoda e Obi-Wan, os dois também estão fora da lista. Obi-Wan estava ocupado demais sendo um velho solitário nas montanhas que stalkeavam o adolescente pelas areias de Tatooine. Ou melhor, falando sério, ele estava focado em proteger o Luke. O Yoda, por outro lado, caso tivesse salvado o Grogu do expurgo, teria simplesmente continuado o treinamento da criança. Fora isso, é difícil imaginar que algum dos dois teria perdido o Grogu para um grupo de criminosos. E não, nem venha aventar a possibilidade do Anakin ter salvado o Grogu. Tem teorias que tentam nos levar por esse caminho, mas eu me recuso a acreditar que alguém envolvido com The Mandalorian poderia defender que o Anakin não conseguiu matar o Grogu porque ele era fofinho demais e aí simplesmente deixou ele sobreviver. Sério, eu me recuso a acreditar nisso. Feitas essas eliminações, ficamos com 5 opções: Luminara Unduli, Jocasta Nu, Barriss Offee, Yaddle e Quinlan Vos. Todos esses personagens sobreviveram ao expurgo Jedi, ou pelo menos as suas mortes não foram confirmadas, ou eles tiveram a sobrevivência indicada por outras obras no universo Star Wars, como no caso dos dois últimos. Para Yaddle,
Como eu já falei aqui em vários vídeos, a sobrevivência foi aventada em Star Wars Jedi Fallen Order, jogo que foi lançado em 2019, logo após a estreia de The Mandalorian. Já Quinlan Vos teve a sua sobrevivência apontada nas histórias em quadrinhos de Darth Vader. Em uma delas, tanto Quinlan como Yaddle aparecem junto com outros mestres Jedi, alguns que sobreviveram ao expurgo, outros não, em uma visão de Vader. No entanto, trabalhar com essa possibilidade exigiria que a série desse uma grande explicação sobre como eles salvaram o Grogu. O último paradeiro conhecido de Vos foi Kashyyyk, ainda durante as Guerras Clônicas, enquanto Yaddle desapareceu após a ameaça fantasma. Para explicar a participação de cada um deles no resgate do Grogu, The Mandalorian teria que trazer um flashback cheio de novas informações e com explicações sobre quem são esses personagens para o público geral que acompanha a série, diferente do que aconteceu com a introdução de Bo-Katan, Boba Fett ou Ahsoka, que são personagens que já participaram de outras produções e são mais conhecidos pelos fãs em geral. Além disso, teria que mostrar o que aconteceu com eles e como eles perderam a criança. Dado isso, ficamos com 3 opções: Jocasta Nu, Luminara Unduli e Barry Zoff. Como eu disse ao descartar a opção do resgate feito por Maz Kanata, aquele ou aquela que resgatou o Grogu perdeu a posse dele em algum momento do tempo, de modo que ele cairia nas mãos de criminosos, como vimos no primeiro episódio de The Mandalorian. Isso poderia acontecer por 2 vias. Ou a pessoa morreu e ele foi abandonado, ou ele foi simplesmente roubado e esquecido. Tanto Luminara Unduli quanto Jocasta Nu cumprem a primeira via. Ambas morreram após o expurgo, durante a Era do Império. No caso de Luminara, uma personagem que ganhou muito destaque durante a animação Clone Wars, a Mestre Jedi foi capturada pelo Império e teve o seu cadáver usado como isca para atrair outros Jedi para a armadilha imperial, como foi mostrado em Rebels. Nesse caso, ela poderia ter resgatado o Grogu durante o expurgo e escondeu a criança quando foi capturada pelo Império, de modo que ela acabaria caindo nas mãos dos criminosos que vimos durante o primeiro episódio. Eu, pelo menos, não vejo nada de grave nessa possibilidade. É simples, direta e pode fazer uma conexão com Ahsoka, já que a mesma esteve em Rebels e conhece o destino de Luminara. Por outro lado, Jocasta Nu, a bibliotecária do Templo Jedi em Coruscant, também seria uma opção viável. Os quadrinhos de Star Wars revelaram que Jocasta sobreviveu ao expurgo e ela até voltaria para o Templo Jedi para retirar um holocron, guardado em uma sala secreta. Seu objetivo era proteger uma lista com o nome de crianças sensitivas à força, tomando posse desse objeto antes que o Império conseguisse. Ela também tinha o objetivo de restaurar a Ordem Jedi. No entanto, ela acabaria morta por Darth Vader. Assim como Luminara, Jocasta pode ter protegido Grogu durante o expurgo, levando para algum lugar de proteção, ou pelo menos deixando a criança com alguém de confiança, mas nunca voltou para buscá-lo, pois acabou morrendo. Essa possibilidade também vale para Luminara. Ambas são explicações mais simples, sem depender de grandes introduções. Bastaria dizer que alguma delas sobreviveu ao expurgo, mas morreu poucos anos depois. A grande explicação estaria em como o bebê Yoda, ou Grogu, caiu nas mãos dos criminosos. Uma possibilidade interessante é que os criminosos podem ter sido contratados para proteger o Grogu, de modo que ele não era um refém, o que ajudaria a explicar algumas conexões. No entanto, muitos fãs têm apontado para uma terceira candidata, Barry Zoff, a antiga padawan de Luminara e ex-amiga de Ahsoka Tano. Em Clone Wars, a Barriss tentou incriminar Ahsoka ao explodir uma bomba no Templo Jedi. A sua intenção era mostrar para os Jedi o quanto a Ordem tinha se afastado do caminho da luz com as Guerras Clônicas. No entanto, ela acabou confessando o crime e ninguém soube o que aconteceu com ela. Sob o selo Legends, o antigo universo expandido de Star Wars que foi descartado depois da compra da Lucasfilm pela Disney, a Padawan é perdoada pela Ordem e se torna uma mestre Jedi, mas é morta durante a Ordem 66. Porém, isso foi descartado pelo dinheiro do Mickey. Barriss é uma personagem essencial na história de Ahsoka. Se ela nunca tivesse bombardeado o Templo Jedi, Ahsoka nunca teria deixado a Ordem e talvez estivesse no templo quando o expurgo começou, o que poderia ter custado a sua vida. Mais do que isso, se Ahsoka tivesse ficado na Ordem Jedi, talvez nem mesmo Anakin teria caído para o lado sombrio. Desse modo, a história de Barriss se conecta de maneira profunda com a história de Ahsoka. Seria possível crer
que ela estava sendo mantida em uma cela no Templo Jedi quando a Ordem 66 foi executada. Ao fugir, Barriss tentou salvar algumas crianças, incluindo o bebê Yoda, nosso amigo fofinho chamado Grogu. Mas o que aconteceu depois disso e como ele foi parar nas mãos dos criminosos ainda seria um mistério. Uma última possibilidade que eu acho difícil da série explorar porque demandaria uma explicação densa, e como eu disse, é algo que a série tem evitado fazer e, na minha opinião, até faz bem, é usar o retorno de Ezra Bridger para, através da região conhecida como o Mundo Entre Mundos, resgatar o Grogu. Interessante? Demais. Complexo? Mais ainda. Porém, é uma teoria tão interessante que merece até um vídeo próprio para explorar. Então, se você quer ver mais teorias de Star Wars, não deixa de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Ah, e deixa a sua teoria aí nos comentários. Quem você acha que salvou o Grogu? Comenta aí. Muito obrigado pela sua companhia por mais uma viagem por essa louca, perigosa e, por que não, salvadora de crianças. Mente de Abilo.